No dia 4 de março de 2022, a Sony lançou o Gran Turismo 7 e foi aquela festa. Muita expectativa e espera. Quando o jogo chegou, a festa durou pouco. O que a Sony fez logo após o lançamento do GT7 eu só posso definir como uma enorme pilantragem. Em outras palavras, uma tochiragem de nível épico. E aí eu tenho que te fazer uma pergunta. Será que os jogos eram melhores antes? Esse é o assunto do vídeo de hoje e vai ser agora, só vem. E aí, topzeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Ed e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você caiu aqui de uma rasteira, você caiu no Apet Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Às vezes a gente não se dá conta como o tempo voa, mas antes de GT7, Gran Turismo Sport foi lançado lá atrás em 2017 e antes dele o Gran Turismo 6 em 2013. E quando o Gran Turismo 7 chegou, não desapontou. Nos reviews iniciais, o jogo recebeu notas altas de praticamente todo mundo que teve acesso antecipado a ele. Mas no dia do lançamento comercial, teve aquele famoso patch do primeiro dia. Patches de primeiro dia normalmente são usados para tentar corrigir uma tonelada de bugs ou até mesmo para completar um jogo que foi vendido sem estar finalizado. Prática nojenta da indústria moderna dos videogames, mas que pro bem ou pro mal é algo que acontece sempre. Só que dessa vez a Sony foi muito rasteira, foi muito safada e sem vergonha. A versão de Gran Turismo 7 que as pessoas tiveram acesso para fazer o review foi uma, e foi essa versão que recebeu as notas boas e os reviews positivos, publicados para todo mundo ver e o trem do hype partiu. Agora, quem compra jogos baseados em reviews teve uma grande surpresa, porque logo de cara veio o patch, que modificou completamente o jogo, ou melhor, modificou completamente a natureza do jogo. Antes do patch, Gran Turismo 7 potencialmente tinha tudo para ser um dos grandes jogos da franquia, mas depois do patch, o jogo se transformou em um mar de grade infinito e, claro, completamente infestado de microtransações. Uma coisa seria ela ter enviado aos reviewers o jogo da forma que ele ficou depois do patch. Aí ela teria sido pelo menos honesta com relação à natureza do jogo, mas ela não foi. E eu só consigo concluir que ela não fez isso porque sabia que um jogo infestado de grind e de microtransações receberia muita rejeição e causaria uma péssima primeira impressão, e reviews ruins teriam um impacto bastante negativo nas vendas. Para escapar dessa espiral fecal, ela encontrou uma saída, uma verdadeira jogada de mestre. Ela alterou o jogo completamente, mas somente depois de conseguir os reviews positivos, fazendo o consumidor acreditar que aquele jogo dos reviews bons era o jogo que ele estava comprando. E por alguns momentos esse realmente foi o caso. E aí veio o patch e mudou tudo. E o resultado dessas mudanças podem ser claramente vistos nas novas notas, o que confirma que esse patch foi uma manobra da Sony para tentar evitar que o jogo tivesse uma rejeição logo de cara, ou seja, antes de começar as vendas. Sempre me perguntam, Ed, o que é essa tal de tochiragem que você fala sempre nos vídeos? Bom, o que a Sony fez com o Gran Turismo 7 foi uma tochiragem master de proporções épicas. Ela conseguiu deixar o consumidor full pistola, induzindo ao erro, fazendo ele comprar um jogo baseado nas notas e reviews de uma versão desse mesmo jogo que deixou de existir no primeiro dia. Ao mesmo tempo, a Sony também deixou os reviewers full pistola, sinal de um trampo bem feito, que agora tem os seus nomes e suas imagens associadas a um produto que não é mais o mesmo que eles fizeram o review. E afinal, o que foi que mudou? Será que ficou tão pior assim? Veremos. A tecnologia mudou completamente o mundo dos games. O avanço nos gráficos, no visual dos jogos, cores, iluminação, todos os detalhes técnicos ficaram nível Belong of Galaxies. E isso é a parte que a gente vê. E eu particularmente fico de queixo caído quando passa na minha memória como um jogo de corrida costumava ser e como é que eles são hoje. Lembra do primeiro Gran Turismo todo quadradão no Play 1? Esse foi um game de 1997. E por mais quadradão que ele fosse, já era um salto brutal comparado ao que veio antes, como Enduro, Road Fighter e tantos outros, que tentavam passar a sensação de pilotar um carro através do poder dos pixels. Jogos eram melhores antes? A resposta é depende. Depende de qual aspecto dos jogos a gente tá falando. Eu adoro pixel art de paixão, mas meu amor não me impede de enxergar e reconhecer que visualmente isso é uma experiência completamente diferente disso. Se a proposta de um jogo de corrida é passar a sensação de dirigir um carro, e visualmente e sensorialmente os jogos de corrida de hoje de fato estão em outro nível.
Eu diria que de forma geral, quase tudo melhorou muito com o tempo. Mas e o que a gente não vê? O que fica escondido nas linhas do código, nos bastidores? Que de certa forma é o que representa as reais intenções por trás dos jogos. Nesse aspecto, eu acho que a situação dos games está preocupante faz bastante tempo. Porque no mundo que a gente vive hoje, em 2022, não tem mais jeito de desassociar a internet dos games. O fator online está presente em tudo e abriu um universo de possibilidades, das mais sensacionais como multiplayers incríveis até as mais nefastas possíveis. Infelizmente, cada vez mais o lado nefasto ganha força, porque é o lado que tende a ter o melhor custo-benefício, que tende a ter o maior lucro com o menor esforço. Gran Turismo nunca foi o meu jogo de corrida favorito. Jogo de corrida pra mim tem que ter uma pegada mais arcade e menos simulador de carro. Eu posso passar horas jogando Horizon Chase, mas jogos estilo Gran Turismo me colocam pra ninar. Isso é um gosto pessoal que não tira mérito algum da franquia, que tem mais de 20 anos de história e conquistou um legado de fãs, justamente pelo seu estilo mais técnico e cadenciado. Gran Turismo sempre teve muito grind, e quem gosta de Gran Turismo gosta especificamente desse tipo de grind. Dirigir horas e horas, terminar o jogo várias vezes e ganhar créditos para destravar cada pista, cada carro e cada grama de conteúdo que o game tem para oferecer. A natureza desse tipo de grind é o gameplay. Dirija, persista, conquiste e repita. É o grind ético, o grind do bem, o grind recompensador, aquele que premia o seu tempo jogando. O Gran Turismo 7 era assim até o patch. Aí o patch pegou esse grind do bem, jogou no lixo e abraçou as microtransações com força total. Aquele grind que premia o seu tempo por jogar foi embora e deu lugar ao grind que te pune se você não pagar mais por conteúdo. E foco no pagar mais, porque Gran Turismo 7 não é um jogo free to play, é um jogo com um preço cheio, daqueles que acham que o preço cheio cobrado ainda não é o suficiente. Eu lembro de um adventure da LucasArts, um dos meus point and click favoritos, o Monkey Island 2. Tem uma cena no começo do jogo, um pirata chamado Lagola Grande vira você de cabeça para baixo e te chacoalha para cair tudo que tá no bolso para não sobrar nada mesmo. Para mim essa cena representa perfeitamente microtransações. É uma parada sinistra, que não tem nada de inocente. Existe quem acha que são inofensivas, que desde que fiquem coisas estéticas e que não afetem o gameplay, não tem problema. Eu até pensava mais ou menos assim, mas eu mudei de ideia, e hoje eu sou totalmente contra as microtransações. Acho que são equivalentes a uma doença, que às vezes incomoda muito, às vezes incomoda pouco, mas sempre incomoda e nunca traz nada de bom. E foi a própria indústria dos videogames que me convenceu disso. O tempo mostrou que na hora de ganhar dinheiro, vale tudo. Vale até cobrar dinheiro de verdade por carros de mentira em um jogo que a graça está justamente em dirigir os carros. E falando assim, parece coisa que saiu do manual prático de design de jogos da EA. Mas não saiu, saiu da própria Sony. A EA sabemos que tem ligação direta com o capiroto, mas a Sony tem a fama de ser, abre aspas, boazinha. Então não se esperava algo nesse nível vindo dela, mas aconteceu. Uma vez que um jogo está infectado com microtransações, pode ter certeza absoluta que nunca é um complemento, algo a mais que o jogo tem. Quando microtransações se tornam uma opção, o design do jogo é construído ao seu redor. Isso implica que em cada pedaço do jogo é considerado como que algo poderia ser monetizado. Aquela roupinha diferente para o seu personagem poderia ser conquistada tranquilamente com um pouquinho de grind, derrotando uns inimigos ou coisas assim e fim de papo. Com microtransações, o pouquinho de grind se torna uma carga imensurável de horas, e para reduzir o número de horas de grind sempre tem a opção de pagar mais. As pessoas esquecem que o grind abusivo está ali porque foi pensado por quem criou o jogo para estar ali. Foi feito pior de propósito. Foi um ato criado intencionalmente para piorar a experiência do jogo e ao mesmo tempo oferecer uma maneira de melhorar essa experiência que é pagando mais dinheiro. É mais ou menos como criar dor onde não existe e em seguida oferecer um remédio para curar essa dor. Isso é algo absolutamente nefasto, mas o lado brilhante é que parece ser inocente, como se pagar por menos grind fosse um benefício, uma opção, e muita gente acredita nisso infelizmente. O que eu acredito é que se você tá curtindo o vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora porque é assim que você fortalece o canal.
Em Gran Turismo 7 a roupinha são os carros, e os carros são o que o jogo tem de mais legal para oferecer. Os carros mais interessantes, modelos históricos, modelos caríssimos na vida real, aqueles carros que todo mundo gostaria de dirigir um dia e tem a chance de experienciar dentro do game. Tudo isso tá infectado por microtransações. Alguém, por favor, me responda nos comentários. Como é que isso torna o jogo melhor, porque eu não sei. Aí a gente olha para as notas que o jogo recebeu depois do patch, e no dia que esse vídeo foi publicado ele tá com um user score no Metacritic de 1.6. Uma nota completamente horrenda. E isso quer dizer que o jogo é tecnicamente tão ruim que merece uma nota 1.6? Claro que não. Essa nota horrenda é uma forma de expressão do desapontamento dos fãs com o jogo e com a própria Sony. E lendo os reviews a queixa é basicamente a mesma, que ficou impossível conquistar qualquer coisa no jogo sem gastar dinheiro real. Quem joga videogame joga pela diversão, joga pela fantasia e muitas vezes joga como uma distração, uma forma de escapar da realidade. E na eterna busca pelo realismo as coisas estão ficando realistas demais. Quer ver um exemplo? Inflação. Aparentemente a economia dos carros de mentira também sofre muito com a inflação, e Gran Turismo 7 fez questão de deixar isso bem claro. Os mesmos carros que no Gran Turismo Sport custavam cerca de $5 em dinheiro real, no Gran Turismo 7 custam $40, um aumento de 800%. Sinal que a economia no mundo de Gran Turismo também tá complicada, e não se encontram mais carros de mentirinha no precinho, que coisa! $40 de dinheiro de verdade é quanto você vai ter que gastar se quiser dirigir um Aston Martin Vulca de mentira no GT7. E quando a gente lembra que o preço do jogo GT7 é $70, as coisas ficam ainda mais surreais, porque esse é o valor de apenas um carro. Se você quiser comprar uma McLaren P1, são mais 40, um Audi R18, mais 40. E a essa altura, você já gastou quase o dobro do valor do jogo em 3 carros de mentira que valem nada. Um baita de um negócio, diz aí. Topzeiros, microtransações são coisas do capiroto. Quer ver só? A Sony vende pacotes de créditos para o Gran Turismo 7 e vejam que interessante. Tem pacotes de crédito de 100, 250 e 750 mil, e o maior pacote de 2 milhões de créditos custa $20. Reparem no salto entre 750 mil e 2 milhões, meio estranho, né? Acontece que dentro do game, muitos carros custam 1 milhão em créditos, e como não tem um pacote de 1 milhão de créditos, o consumidor que quiser apenas um carro de 1 milhão se sentirá forçado a comprar o pacote de 2 milhões gastando o dobro do que ele, abre aspas, precisa. Isso se chama engenharia de preços capirotiana. E não dá pra ganhar créditos no game com grind? Claro que dá. O site gtplanet.net fez os cálculos e chegou à conclusão que em GT7, para comprar os carros mais caros do game na base do grind, o jogador tem que gastar aproximadamente 18 horas do seu tempo, ou 333 corridas, e isso é por carro. Sabe o que os desenvolvedores têm a dizer sobre a economia do jogo? Que é importante que o valor dos carros dentro do jogo estejam diretamente ligados à raridade e ao valor dos carros reais, para que o jogador possa conhecer a experiência de dirigir um carro caro. Gente, tem um vasto número de desenvolvedores que perderam completamente a cabeça e a noção entre o que é absurdo e o que não é. Realismo nos gráficos de um jogo é uma coisa, agora trazer coisas no mundo real, como valores de carros e inflação para dentro dos jogos é outra. Games fazem muita coisa por nós, mas a função principal, em primeiro lugar, disparado na frente, é a diversão. Se um game não diverte, ele perdeu seu propósito de existir. Quando alguém compra um jogo, compra pra se divertir. Quanto mais coisas do mundo real, como o dinheiro de verdade, entra no meio dos games, na minha opinião, menos divertido ele fica. E das coisas que deixam os jogos menos divertidos, no alto dessa lista estão as microtransações. Acho difícil encontrar um jogador que diga que um jogo ficou melhor porque tem microtransações nele. Então como é que as microtransações melhoram os jogos? A resposta é que melhoram muito, mas não pra gente que joga como nós, mas pros acionistas e investidores. É pra eles que as grandes desenvolvedoras fazem os jogos. Acionistas e investidores são os verdadeiros clientes. Mas e nós? Qual é o nosso papel nessa história? Somos apenas unidades humanas com um cifrão estampado no meio do peito e nada além disso. E com Gran Turismo 7, a Sony foi a nossa versão do Largo Lagrande. E aí eu volto à pergunta: os jogos eram melhores antes? Tecnicamente não, mas antes de ser tudo online, a preocupação era, ou pelo menos deveria ser, entregar o melhor game que fosse possível, construir uma reputação, uma base de fãs, vender, lucrar e o ciclo se repete. E quando
Quando se compra um jogo hoje, existe um nível de preocupação se essa compra não seria uma armadilha. Será que o game tá completo? Será que ele funciona? Será que ele não tá infestado de microtransações para sugar todo o meu dinheiro? Ou ainda pior, porque como tudo é online, a desenvolvedora pode mudar o jogo todo na calada da noite, exatamente como a Sony fez. Ou pode até te negar o acesso a ele se assim quiser a qualquer momento. Tecnicamente, os jogos são melhores hoje, mas na ética com o consumidor, infelizmente, só tem piorado e muito. Esse vídeo sobre o GT7 foi uma sugestão do iRonan, que segue o canal pelo Instagram. E o que você achou dessa presepada da Sony com o Gran Turismo 7? Que é o jogo com as notas mais baixas da história da Sony no momento que esse vídeo foi publicado. Você já esperava que algo assim fosse acontecer um dia? Ou você foi pego de surpresa com essa toshiragem de proporções épicas? Me conta aí nos comentários. Canal do Diggs, Danilo Duarte R, Edo Monteiro, Falão Souza e Mikael XBR e a todos os demais membros do canal, muito obrigado pelo apoio de sempre. A ajuda de cada um de vocês é muito importante pro trampo continuar firme e forte. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e quero te convidar para conhecer o meu segundo canal, o Outro Start. É um canal que complementa esse com conteúdos alternativos, de bastidores, erros de gravação, com vídeos menos editados, onde eu posso testar coisas para quem sabe trazer para cá e também posso publicar conteúdos que não daria para publicar aqui. O link para o Outro Start tá no comentário fixado e na descrição do vídeo. E por último, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!